Ora, muito bem. Se calhar já estamos aqui com um quórum que já se está a compor. Assim sendo, vamos começando devagarinho e depois passamos às partes mais interessantes. Assim sendo, cabe-me a mim ser mestre de cerimónias hoje desta sessão. O meu nome é João Almeida e em nome do Chapter HL7 quero dar as boas-vindas a todos e um especial agradecimento não só à Joana como ao Filipe pela disponibilidade em estarem cá hoje. Assim sendo, a sessão de hoje tem a ver com semântica clínica para não clínicos e vai estar dividida essencialmente em três grandes partes. No início, a Joana irá falar sobre o que é semântica e depois o Filipe irá falar-nos sobre o que é o CTC, o Centro de Terminologias Clínicas, e um pouco de o que é que ele faz e o que é que poderemos esperar também desta entidade. Para vos apresentar devidamente ambos os convidados, a Joana é especialista de interoperabilidade na área da saúde, é formada em informática para a saúde e especializada em gestão de serviços de saúde e já conta com 10 anos de experiência nesta área, sendo que nos últimos 7 tem estado especialmente envolvida no desenvolvimento de estándares internacionais. Já o Filipe é o coordenador da Unidade de Planeamento, Arquitetura, Conformidade e Engenharia dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, vulgo SPMS, assume responsabilidade em matérias de arquitetura empresarial, interoperabilidade e é o representante da SPMS no Centro de Terminologias Clínicas da Saúde. E em vários grupos internacionais, como o Semantic Subgroup e o Technical Subgroup da eHealth Network. E é mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Nova de Lisboa. Assim sendo, e sem mais demoras, voltar a agradecer a participação de ambos e passo a palavra à Joana para passarmos devidamente ao webinar. Joana? Muito obrigada. A ver se isto não falha aqui a partilha do ecrã. Força. Vocês já estão a ver? Estamos a ver, sim, obrigado. Pronto, em primeiro lugar, agradecer ao Chapter HL7 o convite. É sempre bom falar sobre semântica, ainda para mais na presença do meu colega de outras vidas e amigo Filipe Miaga. Bem, como o João já fez a introdução, nós dividimos isto em 3 painéis. Basicamente, vou aqui dar uma introdução sobre o que é semântica e depois o Filipe irá se encarregar por demonstrar e falar um bocadinho mais do Centro de Terminologias Clínicas e depois estaremos abertos para discussão e se quiserem colocar perguntas estão à vontade. Eu decidi começar esta apresentação por explicar, identificar que há duas diferenças. Uma coisa é integração, outra coisa é interoperabilidade. E, portanto, integração é a comunicação de um ou mais sistemas com a partilha de informação com o objetivo de chegar a um entendimento, a uma necessidade. O mais conhecido, e um exemplo, não é, de partilha de uma análise em que eu combino dentro da instituição qual é que é o standard, se é a portaria, se é outra informação que vou partilhar, ou até mesmo um PDF. Eu envio um PDF para outro sistema e ele consegue visualizar esse PDF, mas não consegue processar a informação. Interoperabilidade já é outra coisa um pouco mais ampla, em que não só existe esta partilha de informação, mas também tem o objetivo de trabalhar de forma coordenada, tendo os seus papéis bem definidos e a compreensão das informações a partir de outros sistemas e não apenas o registro. E pode ser entre um ou mais sistemas que já existam ou que venham a vir a existir no futuro, sem ter restrições ou limitações através da implementação e também parte do pressuposto que são aplicados padrões e ontologias. Eu não queria aqui demorar muito tempo, mas gostava só de dizer que há vários tipos de padrões. O vocabulário, que representa conceitos de maneira inequívoca, aqui falamos mais do SNOMED, ICDs, LOINCs. Conteúdo, que estrutura e organização do conteúdo e mensagem, aqui o exemplo é um CDA, um HL7. Transporte, formato das mensagens, aqui exemplo FHIR, DICOM.
Privacidade, o conjunto de ações para proteger as informações, que estamos a falar da RGPD, nos Estados Unidos, o IPA, e o identificador, a identificação de maneira exclusiva. Exemplos dos pacientes, as entidades, os profissionais. Os pacientes já começam a ser resolvidos através do número da SNS e os profissionais, em termos de médicos, através do número da ordem, mas ainda há muito trabalho para fazer para conseguirmos identificar de forma exclusiva. E nisso já devem ter visto esta imagem dezenas de vezes. A Comissão Europeia trabalhou numa framework de interoperabilidade assente em 4 níveis, desde a técnica, semântica, organizacional e legal. Eu arrisco-me a dizer que nos últimos 10 anos nós estivemos concentrados e preocupados em resolver a parte técnica e devemos orgulhar disso, um trabalho que foi feito, a comemorar as pequenas vitórias, como costumo dizer, e a troca de informações já começa a ser com base em standards como é o HL7. Acho que quase todas as instituições já ouviram, pelo menos, falar do HL7, já começam até nos seus cadernos de encargo a pedir como exigência serem no formato standard, e isso são boas notícias. Mas à medida que nós vamos subindo de nível, a complexidade também aumenta. Portanto, começamos também com o mais fácil. E hoje, então, esta sessão é centrada sobre o nível da semântica, que trata a estrutura e a semântica. Mas, afinal, o que é isso? O que é a semântica? A semântica é o estudo do significado das palavras e expressões linguísticas, bem como as relações de significados que essas expressões estabelecem entre si e o mundo. Por exemplo, se eu vos falar de um canário, como mostra a imagem, vocês sabem pouco sobre o que é o canário. É um carro, é um pássaro, o que é. Mas se eu vos der mais informação sobre os atributos do canário, que é um pássaro, que é amarelo, que sabe assobiar, isso consegue-vos caracterizar mais o que é o canário e trabalhar de forma estruturada a informação. E passamos aqui a um caso prático. Se eu vos apresentar o valor 77.6 e se vos disser que é um sensor, que são dados obtidos através de um sensor, pouco vos diz. Não? Nós não podemos fazer nenhuma análise ou processamento efetivo até que se entenda o tipo de dado que estamos a falar. E este valor representa o quê? É a temperatura? É a velocidade? É a pressão? Ou é o tipo de dado? Mas se vos disser que é a temperatura, ok, já sabemos mais alguma coisa. Mas são quê? Qual é que é a unidade de medida? Fahrenheit e Celsius, estamos a falar de quê? Mas se vos disser a unidade de medida, ainda não sabemos muito sobre o significado do 77.6. Esta temperatura representa o quê? O ar, a água ou outra condição ambiental? Se for a temperatura do ar, ela está dentro de um edifício, pode ser um pouco quente para os ocupantes. Se for a temperatura da água de uma caldeira, pode ser, se calhar, muito relevante. Mas se eu vos disser que é dentro de um edifício, ok, isso pode ser bom quando o prédio está desocupado. Mas quando está ocupado, isso necessita também ter uma data e hora para conseguirmos ter mais informações. E isto tudo é o desafio, é usar a riqueza dos dados produzidos pelos sistemas e pelos sensores e ter a capacidade de representar, comunicar e interpretar o significado dos dados. E este é que é o grande segredo e a grande aposta que tem que vir a ser feita em termos de semântica. E para isso nasce o papel da arquitetura de informação. Um arquiteto de informação tem como objetivo estruturar a informação, organizá-la e documentá-la. Como costumo fazer o paralelismo, também existem os arquitetos paisagísticos, que é para dizerem se um caminho deve ser feito no meio de um jardim, se deve ser feito acima, abaixo, no meio, para as pessoas pensarem. Aqui também é preciso trabalhar neste papel, acho que muitas instituições ainda não estão a trabalhar nisso, mas quer quando eu estou a desenvolver um novo produto, uma nova funcionalidade,
ou até mesmo em trocar dados entre instituições ou entre parceiros, convém perceber que tipo de informações é que queremos transacionar e como as devemos estruturar. Isto traz inúmeras vantagens, tanto a nível de uso primário dos dados, como a nível secundário. E para que esta estruturação seja possível, e sempre que possível, devem ser utilizadas classificações ou terminologias. Também dar a nota que classificações é a organização de conceitos em grupos e classes, mais conhecido, os ICDs desta vida, e em termos de terminologias são listas de palavras que contêm informações terminológicas organizadas por hierarquias. Aqui o LOINCs e SNOMEDs são os mais utilizados. E por fim, é só passar esta mensagem em termos de o que é interoperabilidade e o que é que esta padronização e estruturação facilita na partilha de dados entre diferentes sistemas. Se nós estivermos a falar de partilhar dentro de uma instituição, o caminho até pode ser fácil em termos de uma integração. Agora, se quisermos partilhar informações entre instituições diferentes ou até mesmo com outros países, é necessário que haja bastante semântica para esses dados serem entendidos. Filipe, passo-te a palavra, muito há a dizer sobre isto, mas o meu tempo era curto. Obrigado. Bem, bom dia a todas e a todos. Eu começo por agradecer o convite à HL7 Portugal, endereçado ao Centro de Terminologias Clínicas. Eu hoje estou aqui em representação do CTC. E é mesmo um prazer ver, enquanto tento partilhar aqui o meu ecrã, é mesmo um prazer ver tanta gente nesta sessão e estava, enquanto a Joana ia fazendo também a apresentação dela, a percorrer o nome das pessoas e é um prazer ver ou ler pelo menos o nome de tanta gente conhecida, também é o bom destes momentos. Bem, então, a Joana apresentou aqui a nossa framework europeia de interoperabilidade, tem vários níveis e acabou por, na prática, explicar muito bem o que é que acontece quando nós só estamos importados em enviar informação. Isto é o slide mais duro que eu tenho, mas não se assustem que vai ser muito simples. Acho que é um exemplo interessante para passar convenientemente esta mensagem. Imagina que tem uma pessoa, que é o João, e o João, como muitos de nós, tem várias contas bancárias e quer fazer uma transação entre as suas contas bancárias. Em particular, vai querer enviar 1000 euros da conta do banco A para a conta do banco B. E, na prática, os sistemas de informação, no final do dia, trabalham com zeros e uns e depois trabalham com combinações de zeros e uns para transitar informação de um lado de outro e é assim também que a processam. E porquê é que só enviar informação de um lado para o outro não chega? Porque se o João quiser enviar 1000 euros e 1000 euros, a certa altura, a representação para o computador são estes números que vocês veem aqui em cima desta caixa vermelha. Dependendo da forma depois como esta informação é armazenada e processada entre dois sistemas de informação diferentes, o João pode acabar numa situação que seria muito favorável para todos nós de começar por enviar 1000 euros e, quando terminada a transação, ter este número astronómico. Se eu não me enganei a fazer as contas, e se alguém não se tiver com insónias, pode tentar fazer estas contas e ver se estão certas ou não. Claro que isto é um exemplo inimaginável. De outra forma, estaríamos todos a fazer estas transações. Portanto, só enviar informação de um lado para o outro não é suficiente. Se calhar este é um exemplo mais terreno e que será mais caro a muitos de vós. Que é o caso em que nós temos duas instituições de saúde que até têm o mesmo fornecedor de software. Também não interessa muito qual é que é o contexto de atuação deste software, se é um sistema de tipo A, B ou C. É o mesmo. É o mesmo, está nas duas instituições
E agora surge a problemática, temos que partilhar informação uns com os outros. E não é preciso nada de complicado para partilharmos esta informação. Temos maneiras sofisticadas, mas em desespero de causa, um simples e-mail seguro seria o suficiente para transacionar alguma informação. Qual é que é o problema? É que, decorrente de um conjunto de fatores, estes sistemas de informação provavelmente não vão falar a mesma língua. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito da língua coreana, de estudar coreano. Não conseguiria fazer esta apresentação em coreano, mas se o fizesse, provavelmente ninguém na plateia me iria conseguir entender. Porque nós estaríamos a falar a mesma língua. No caso dos sistemas de informação, é exatamente a mesma coisa. O que acaba por suceder é que, em muitos casos, nós até temos algumas estruturas de referência, como, por exemplo, estruturas de faturação que existem, que todos conhecemos, mas que depois acabam por não ser as mais adequadas num contexto clínico. E isto cria-nos uma necessidade do lado das instituições, que é, eu tenho uma especificidade superior àquela que são os instrumentos que tenho para trabalhar e para resolver. Eu preciso mais granularidade a descrever o meu contexto do que aquilo que disponho. E, por outro lado, as instituições vão acabar por resolver este problema de maneiras diferentes, cada um à sua maneira. E isto acaba por se traduzir em que os sistemas, mesmo o mesmo sistema de informação, num contexto e noutro, pode ter estruturas de referência distintas. Quando vamos transacionar a informação de um lado para o outro, isto cria-nos um problema de compreensão. E são problemas que podem ter consequências clínicas, consequências graves, por um lado, e isto também nos gera outro tipo de problemas, porque se queremos transacionar informação e que queremos que as pessoas a compreendam, que haja uma compreensão comum entre A e B, então alguém vai ter que estar no meio a fazer estas associações, nós chamamos de mapeamentos, a garantir que existe um ponto de entendimento comum daquilo que está a ser transacionado. E isto custa dinheiro, e bem, porque alguém está a investir tempo e recursos neste problema. Mas é um problema muito transversal e é um problema que nós chamamos de um problema semântico. Portanto, já temos garantida a capacidade técnica de enviar dados de um lado para o outro, agora precisamos de criar um entendimento comum sobre estes dados. Estas são as descrições, ou a descrição que consta na Framework de Interoperabilidade Europeia do que é a semântica. E a semântica encontra-se dividida em duas componentes nesse documento. Uma componente semântica, passa a redundância, que se refere ao significado dos dados e das relações que nós estabelecemos entre estes dados, e depois uma componente sintática que se refere à descrição exata do dado que está a ser transacionado. Ora, reconhecendo este problema e para o tentar solucionar, existe uma estrutura no Ministério da Saúde chamada Centro de Terminologias Clínicas, que resulta de um protocolo de colaboração firmado entre três entidades, entre a Direção-Geral da Saúde, a SPMS e a ACSS, que tem como missão produzir, fornecer ao SNS e, na prática, a quem queira utilizar, fazer uso destas estruturas de referência. Esta estrutura, o CTC, resulta de um protocolo de colaboração entre estas partes e, na prática, o poder regulador do CTC decorre daquilo que são as atribuições de cada uma destas entidades. E como eu vos dizia, e não se calhar tão elegante como o exemplo do canário, da Joana, mas o nosso trabalho enquanto CTC é criar modelos relacionais, preparar listas de valores para esses modelos e distribuí-los de forma a que os sistemas do SNS e os sistemas que na prática queiram fazer uso dessas estruturas possam fazê-lo e ter um entendimento comum sobre a informação. E então vou-vos partilhar um pouco de como é que nós chegamos a estas estruturas que acabamos por designar de catálogos semânticos da saúde. E estes catálogos têm um value set, uma lista de valores, lista essa de valores que tem um conjunto de códigos por trás,
que são as tais classificações e terminologias que a Joana referia. Portanto, os sistemas de informação trabalham com códigos, não funcionam bem a transacionar texto livre. E estas listagens de valores, estas listas de referência, são parte destes nossos catálogos. A outra parte destes nossos catálogos tem que ver com documentos de apoio. Documentos que explicam as listas de referência que temos nestes catálogos, documentos que explicam a relação entre os conceitos que lá estão, documentos que explicam, pelo menos queremos que venham explicar, algumas práticas de implementação. E temos vindo a trabalhar na produção de várias destas estruturas. Eu trago-vos aqui hoje a listagem de tudo o que temos publicado à data, das versões que temos de cada um dos nossos catálogos e do sistema de codificação das tais terminologias ou classificações que estão a alimentar estes catálogos. E se quiserem ter acesso a estas estruturas, ctc.min-saúde.pt. Não é o site mais bonito do mundo, estamos a trabalhar no site novo, mas é funcional, portanto, podem ir a este site, a este nosso site, e ter acesso a todas essas estruturas. Já viram um bocadinho isto no slide anterior, mas ficam também com esta nota que estas são as terminologias e classificações internacionais que nós utilizamos no contexto do CTC e no contexto dos nossos catálogos. Se calhar não é surpresa nenhuma para muitos de vós verem ali a ICD-10, até pela componente da faturação e de codificação de GDHs, mas temos vindo a fazer um trabalho bastante exaustivo na adoção de outras terminologias, como a SNOMED-CT e como a ALANC, enfim, as outras que ali estão. E para não continuar aqui a falar no éter sobre o que é um catálogo, trago-vos aqui um pequeniníssimo excerto do nosso catálogo de alergias e reações adversas. Os nossos catálogos começam sempre como catálogo português. Isto também porque nós trabalhamos, em alguns casos, com o Brasil, e eles chamam-lhe catálogo brasileiro, portanto, as coisas acabam por ter uma razão de ser. E estes catálogos acabam por ter uma estrutura que está bastante indexada até à estrutura da terminologia ou classificação que estão por trás deles. Portanto, os catálogos baseados em SNOMED vão acabar por ter uma estrutura muito semelhante entre si. Um catálogo baseado em ICD-10 vai ter uma estrutura também, bem, só temos um na prática, mas ligeiramente diferente de uma da SNOMED, mas por aqui já podem ver, e se calhar a última linha é mais fácil para passar esta mensagem. Nós vemos que temos um código, este código é o que nós estamos a ir buscar à SNOMED-CT como parte da nossa lista de valores. Este código está associado a um conceito este que está descrito em inglês, porque a SNOMED é toda produzida em inglês, e nós temos como atividade, uma das nossas atividades, enquanto centro de terminologias, é proceder à correta tradução destes códigos, ao correto mapeamento destes códigos contra estruturas que possam existir a nível nacional. E quando todos começamos a trabalhar em cima destas estruturas, começamos a resolver problemas de entendimento. Porque nós também, e isso é um facto, não temos como dar resposta a todos os problemas, nós, CTC, todos os problemas de todas as instituições ao mesmo tempo. Não há força no mundo que conseguisse dar esse tipo de resposta. A mensagem importante aqui a utilizar, ao reter, é que, nós temos estas estruturas, quando nós não temos estas estruturas, podem também as instituições olhar para o que existe lá fora e não começar do novo, não inventar de novo, porque se olharmos para o que existe lá fora, nós ganhamos comparabilidade entre as várias instituições. Portanto, nós temos os nossos catálogos, temos estes catálogos são produzidos pelo CTC e há um conjunto de fases que são todas estas que aqui estão no ecrã, que estão a ver agora. Desculpem estar em inglês, temos em português, eu é que não encontrei
essa figura, mas de todo este ciclo de vida dos catálogos, que vai desde a identificação da necessidade ao planeamento e desenvolvimento, até à sua publicação e depois posterior entrada em manutenção. Não temos nenhum em desativação. Há um momento que é absolutamente crítico, que é o que está ali assinalado a vermelho, que é o ponto 14, que é o momento da consulta pública. Todos os nossos catálogos estão sujeitos a um momento de consulta pública de 1 mês, onde nós pedimos o comentário, o escrutínio de todos os interessados naquele determinado contexto, naquele determinado ativo, naquele determinado catálogo. Qualquer pessoa pode participar nestas consultas a título individual ou a título empresarial. Todas as sugestões são bem-vindas, todos os comentários são bem-vindos. É um momento de transparência, é um momento em que damos oportunidade ao mercado de se pronunciar sobre as estruturas que vamos lançar. E é um momento que é fundamental para conseguirmos concordância e para conseguirmos ter a certeza que o que estamos a produzir depois vai servir na prática às necessidades de quem destas estruturas vai fazer uso. Os nossos catálogos têm ciclos de vida associados. Normalmente são ciclos anuais, salvo raras exceções. Quando os ciclos não são anuais, provavelmente é porque o catálogo está sobre grande escrutínio e está no momento de adoção em massa no terreno, porque a experiência que temos tido com as nossas consultas públicas é que não são tão participativas quanto poderiam ser, e fica aqui o repto para participarem. Mas os nossos catálogos, por norma, têm um ciclo, uma cadência de atualização anual, e é importante para quem faz uso destas estruturas também estar ao corrente destes ciclos de implementação, assim como quem semeia colheitas, semeia sementes, não é? Depois tem um momento certo para fazer a colheita. E na prática, como é que nós produzimos estas estruturas? E trago-vos aqui 2 aspectos fundamentais nesta produção. O primeiro é como é que chegamos ao entendimento daquilo que é a lista de valores e ao entendimento dos conceitos que estão no catálogo e das relações entre estas estruturas. Então, os sistemas de informação têm, todos eles, pode estar mais bem definido ou menos bem definido, mas todos eles trabalham com um conjunto de dados vasto de informação. E se nós estivermos preocupados em modelar corretamente estes dados, nós vamos conseguir criar domínios de informação, contextos específicos dentro daquilo que é o modelo de dados do sistema de informação. E depois é dentro destes domínios de informação que nós acabamos por ter as nossas estruturas de referência, as nossas terminologias, e a título de exemplo, o caso da Senomed. E nós, na produção dos catálogos de semânticos, o aspecto fundamental que temos vindo a trabalhar é este domínio de informação. E então, o que é um domínio de informação? É um modelo que é composto por um ou mais elementos de dados que descrevem um conceito relevante relacionado com a saúde. E permitam-me aqui ser um bocadinho mais maçudo, mas grande o suficiente para ter relevância e significância clínica, porque estes domínios, isto é uma modelação, não há uma fórmula exata para chegarmos ao conceito de um domínio. Pequeno e genérico o suficiente para ser transversal a um elevado número de contextos. Deve ser neutro ao caso de uso. Uma coisa que é fundamental nas nossas estruturas todas, não estabelecem escolhas tecnológicas, são tecnologicamente neutros. Podem ser implementados com vários estándares de HL7, de V2, 5, a Fire, vários sabores de Fire, podem nem usar Fire ou nada de HL7. São tecnologicamente neutros, são definidos de forma genérica a serem aplicáveis no máximo processos de cuidados de saúde e em diferentes contextos por diferentes sistemas, por diferentes utilizadores. E na prática, um domínio de informação tem é composto por 3 grandes blocos. O primeiro é o conceito que nós queremos definir em si.
e a explicação daquilo que está a ser definido. O segundo é o modelo de dados, ou seja, a estrutura e a forma como os dados deste conceito se relacionam. E o terceiro é a lista de valores, ou seja, que nós vulgarmente chamamos como value set, que forma é que esses dados podem assumir. E o resultado de um domínio de informação, ou de um micro domínio de informação, seria este. Portanto, o conceito que nós queremos descrever é a informação do local anatómico. Este conceito é aplicável em diferentes contextos. Portanto, isto tanto é aplicável na cardiologia como é aplicável na saúde oral, por exemplo. E a informação do local anatómico é descrita pela localização anatómica em si, ou seja, onde é que aquele problema se localiza no corpo do utente, qual é a localização da estrutura, mas também pela lateralidade. Se está do lado esquerdo, se está do lado direito. Se é o osso da perna esquerda, o osso da perna direita. E dentro destas estruturas é que nós encontramos os nossos catálogos. Isto é um caso que está planeado para este ano, ficam já com esta nota, que nós vamos libertar este conjunto de valores e que tanto a localização anatómica quanto a lateralidade vão ser parte integrantes do CPARC, que é o catálogo português de apoio ao registro clínico, foi este o nome que lhe demos. E então, a produção dos catálogos passa, antes de chegarmos ao momento de começar a traduzir tudo o que existe numa terminologia internacional, modelarmos, sabermos qual é o contexto, qual é o problema que queremos resolver, termos um modelo relacional que nos permita ter compreensão sobre depois como é que estas listagens de valores vão interagir umas com as outras, que propósito é que vão cumprir. Pois, em cima disto, quem desenvolve sistemas de informação consegue mais facilmente ir buscar os bocadinhos que precisa para conseguir que o sistema faça uso destas estruturas. Outra grande componente da produção destes catálogos é a componente orgânica, é a componente das pessoas. Portanto, como vocês podem imaginar, estes catálogos envolvem equipas multidisciplinares, que não falam as mesmas línguas, e isso é um desafio em si próprio, e envolvem o trabalho de grupos de especialistas que têm que estar reconhecidos e nomeados para tal, têm que estar indigitados para terem esta idoneidade, e envolve a colaboração e o envolvimento de vários grupos de trabalho. Trago-vos aqui o exemplo daquilo que foram os grupos criados no ano passado no CTC, todos eles assentes em grupos da Direção-Geral da Saúde, neste caso dos responsáveis por cada um destes programas que aqui vêem. O programa da alimentação saudável está diretamente responsável pelo catálogo da nutrição, o programa da saúde oral pelo catálogo da saúde oral, o programa das doenças cerebro-cardiovasculares pelo catálogo da cardiologia e o Programa Nacional de Vacinação pelo catálogo das vacinas. E esta talvez seja um dos grandes desafios que nós temos do ponto de vista de semântica, que é preciso o entendimento sobre estes modelos, o entendimento destes especialistas sobre estes modelos, e depois tudo o resto decorre por aí. A ligação e a vinculação de catálogos a estruturas como normas de orientação clínica, tudo o resto decorre da forma e da gestão da interação dos participantes nestes grupos de trabalho. E a questão que se impõe no final de tudo isto, que vos estive a partilhar convosco e que a Joana também ao início da sessão, é: mas isto tudo funciona? E a resposta é que sim. Nós temos um projeto, Portugal participa num projeto europeu chamado My Health at EU, onde, porque temos todas estas camadas a funcionar, porque há interoperabilidade técnica, interoperabilidade semântica, organizacional e legal, nós conseguimos transacionar com vários Estados-membros da União Europeia o registro de saúde dos portugueses e também conseguimos receber o registro de saúde de cidadãos destes Estados-membros em Portugal. E o outro e último grande exemplo de tudo isto a funcionar foi o que foi feito recentemente com o caso dos certificados da Covid, para que todos os Estados-membros
da União Europeia pudessem aceitar a livre circulação das pessoas ou facilitar a livre circulação numa altura em que foram aplicadas restrições, foi necessário garantir mecanismos técnicos, mas sobretudo semânticos, para permitir que houvesse um entendimento e um reconhecimento mútuo entre todos os Estados-membros, e a prova é que isto é possível, porque foi possível chegar a este entendimento a todos os níveis, num espaço de tempo recorde, e a certa altura não havia, de certeza, ninguém aqui presente que não tenha utilizado estas estruturas e que não tenha beneficiado de todos estes níveis de interoperabilidade. Última nota, com que vos deixo, vendendo um bocadinho o nosso peixe, aproveitando aqui este fórum. Para quem gosta destes assuntos, a SNOMED-CT é talvez a terminologia internacional com mais relevante neste momento, está ao ponto de estar a ser apadrinhada, inclusive, pela própria Comissão. Portugal, este ano, é o país anfitrião da conferência anual desta terminologia, e isto vai ter lugar no Pestana Palace, em setembro, nos dias que aqui estão a ver. Portanto, estendo-vos, se gostam destes temas, se têm interesse por estas matérias, vamos ter peritos de todo o mundo a virem falar sobre semântica e estão desde já todos convidados a vir assistir. Joana, muito obrigado. Ora bem, antes de mais, obrigado ao Filipe e à Joana. Agora, temos aqui 20 minutinhos para perguntas e como eu já sei que geralmente há sempre aqui uma necessidade de quebrar o gelo, vou já fazer uma questão se calhar mais orientada ao Filipe, que é, Filipe, a nível do CTC, o que é que tu achas que são os principais desafios e se calhar que também podem ser ao mesmo tempo oportunidades a nível da instituição? Principais desafios. Primeiro desafio, todos, é tempo. Tempo para fazermos aquilo que precisamos. O tempo é sempre curto para dar resposta a tudo o que temos em mãos, e nunca está do nosso lado. O grande desafio, acho que já falei um pouco sobre ele, é sobretudo a componente pessoal que está inerente a todo este trabalho. Eu não vos disse, a Joana também não vos disse. Naquela framework de interoperabilidade, vocês veem que a parte técnica está por baixo da semântica, está por baixo da organizacional, por baixo da legal. Complexidade é exponencialmente, aumenta de forma exponencial à medida que nós vamos subindo nos níveis desta matriz. É infinitamente mais fácil resolver o problema técnico do que o problema semântico. Porque o problema semântico obriga, impõe um entendimento de muitas pessoas com backgrounds muito distintos, com percepções dos problemas muito distintas, e é substancialmente mais duro do que nós conseguirmos mandar dados de um lado para o outro no sistema de informação. Esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios. Pode-se dizer um outro, isto não tão operacionais, se calhar um desafio mais operacional, e que é comum a muitos Estados-membros. Muitos Estados-membros têm centros de National Release Centers, centros de terminologia. E a problemática da tradução é outro dos desafios. É muito onerosa, consome muito tempo. Ainda não há ninguém que tenha, pelo menos no meu entendimento, uma resposta satisfatória de formas ágeis de conseguirmos pegar naquilo que existe em inglês. Todas estas terminologias acabam por estar pensadas em inglês primeiro e depois agilizar o processo de tradução para os níveis nacionais. Porque isto é importante? Porque nós acabamos por avançar na área da semântica por contextos. Agora vou para o contexto de saúde oral, agora vou para o contexto da oncologia, agora vou para a cardiologia. E para começarmos a trabalhar nos contextos, se tivéssemos de antemão ou se tivéssemos mecanismos ágeis para proceder aos processos de tradução, isso traria outra agilidade. É um tema do momento, está a ser discutido em vários fóruns, mas é uma dificuldade. Ok, obrigado.
E pegando nesta... Eu se calhar acrescentava só mais dois tópicos que acho que também são relevantes. Um que toda a gente conhece é a dificuldade em impor os padrões de vida às questões dos sistemas legados. E outra que eu acho que os sistemas têm que também começar a pensar mais é esta semântica está muito vocacionada para os profissionais, mas na verdade o dono dos dados são os utentes, não é? E portanto também deverá-se trabalhar-se nessa componente semântica de dar a informação de forma a que seja entendida também pelo cidadão. Não sei se Filipe queres dar a nota do ICD-10. Ia dizer isso mesmo. E este trabalho foi feito parcialmente também pela Joana, na altura ela estava cá connosco e colaborava com o CTC. Isto é fundamental o que a Joana está a dizer, porque não sei se já viram relatórios que são entregues aos doentes baseados em ICD-10 e aquilo é dantesco. Qualquer um de nós, se lhes for entregue uma coisa daquelas, quer dizer, fica assustado e se calhar achar que vai morrer, porque a linguagem não é adequada. Nós trabalhamos, temos uma versão inicial e continuamos a trabalhar na expansão desse trabalho, de uma versão simplificada, patient-friendly, da ICD-10, para tornar estes conceitos mais perceptíveis para os utentes, sem comprometer o rigor que lhes é imposto, mas trabalhar numa linguagem adaptada e perceptível para o utente. Ok, obrigado a ambos neste caso. De nota também deixar que, pelo menos no que me toca, e creio que o António também concordará comigo, a nível do Chapter HL7 Portugal, quando conseguirmos ajudar, nem que seja na partilha dos momentos de consulta pública dos catálogos, acho que estamos abertos a partilhar também esses momentos, porque obviamente quando mais pessoas e mais entidades estiverem envolvidas nestes momentos de discussão pública, mais robustos serão os catálogos, por isso penso que o Chapter pode tentar ajudar nessa vertente. Relativamente a questões, temos no chat o Ruben Fernandes. Ruben, não sei se queres fazer a questão oralmente ou queres que leia. Eu posso dizer verbalmente. Bom dia. É algo simples. Eu acho que seria bem mais fácil para qualquer pessoa ou qualquer empresa consultar os catálogos e participar com os comentários desses catálogos se fossem publicamente disponíveis, sem ter que mandar um e-mail à SPMS, esperar que o e-mail seja recebido e depois já não achar, depois de nós recebemos esse e-mail passado dias ou horas, o que for, já não poderá ser oportuno ter que responder a esse catálogo ao momento certo para o fazer. Não acho que seja correto e só torna as coisas mais complicadas para que siga um bom rumo. E claro que a adoção também será mais difícil. Sem dúvida, Ruben. Aqui duas. Primeiro, a justificação do porquê é que ainda mantemos, as coisas desta maneira. Porque, número 1, estamos a trabalhar, como eu dizia, num website novo. E porquê é que isto é importante? Porque nós não temos, neste momento, e com o site como temos, não há nenhum contexto de subscrição. Também não temos outras formas, neste momento, de proceder a essas subscrições. E assim nós conseguimos garantir que, quando alguém nos pede um catálogo, porque reconhecemos neste momento que o nosso instrumento de comunicação ainda não está suficientemente afinado, quando alguém nos submete um catálogo, conseguimos ficar com essa informação para mais tarde voltar a comunicar e dizer está aqui uma nova atualização. No caso das consultas públicas, confesso que pode ser diferente e dou razão. Podemos rever isso. Isto é algo que se calhar também viramos a resolver agora no curto espaço de tempo com este novo website e que a longo prazo, curto mesmo, longo, médio prazo, vai ser resolvido quando tivermos outro tipo de mecanismos para disseminação de informação. Filipe, só para dar aqui uma nota, Ruben, eu, apesar de concordar contigo, efetivamente já pedi os catálogos todos que existem no CTC e posso dizer que demorou menos de 1 hora na resposta.
Podia ser mais rápido. Podia. Sim, podia mas ser de outra maneira, é inoportuno. Certo. Tenho outra questão, já agora posso aproveitar para fazer mais um par delas. Fosse traduções. Um par se calhar fica complicado, temos aqui uma lista ainda, mas pelo menos mais uma. Sim, ok. Fosse traduções, eu lembro-me que há um par de meses uns colegas tentaram encontrar traduções de português de códigos LOINC. Foi um exemplo. Se essas traduções são feitas, porque é que não são partilhadas com LOINC, por exemplo? Para ser acessíveis por toda a gente que os quer consultar. Não percebi. Se as traduções são feitas, porque é que não as... Estamos a falar de tradução de terminologias. Imagino SNOMED, CT, imagino LOINC também. Se elas são feitas cá, por profissionais que estão a ser pagos para isso, porque é que elas depois não são partilhadas com a LOINC, por exemplo? Que nós fomos ao site da LOINC e conseguimos ver traduções, por exemplo, de italiano, que estão lá porque foram partilhadas por pessoas que as fizeram. Porque é que o mesmo acontece aqui? Porque não tem sido essa a nossa prioridade, Ruben, por nenhuma razão em especial, a não ser isso, porque queremos focar-nos, aliás, e depois quando isso acontece, sim, tens vantagens, quem está a pesquisar vai diretamente à LOINC, consegue consultar a informação. Por outro lado, nós queremos efetivamente que o nosso site seja um vetor preferencial para a obtenção de toda esta informação, de todas estas estruturas. E neste momento não estamos a diversificar fontes de comunicação nem canais para essa partilha, mas por nenhuma razão em especial. Obrigado. Então agora, o António tem uma questão. António, força. Sim, a minha pergunta era, cada catálogo português tem uma identidade, portanto, é suposto ser partilhado por múltiplas aplicações, portanto, este mesmo catálogo, deveria ter ele próprio, o catálogo, uma identificação única, que eu acho que devia ser um OID. Vocês têm isso existente ou pensado? Deveria de ter, e concordo concordo. Não temos nada neste momento. Temos planeado, sim, e temos planeado ter este tipo de identificadores par e passo com a libertação e o desenvolvimento do servidor de terminologias. Quando falava há pouco de termos mecanismos mais ágeis para também transacionar esta informação e permitir o acesso às estruturas, também me referia a isso. Mas neste momento, António, não temos OIDs, faz sentido que venhamos a ter, temos que trabalhar nisso, mas ainda não é uma realidade. Obrigado. Realmente um servidor de terminologias seria efetivamente um passo muito, muito bom, não é? No sentido de termos estas partilhas mais estruturadas e mais facilitadas. Isso era excelente se o caminho evoluísse para aí. Mas é assim, e também para esclarecer, claro que uma coisa não implica a outra. E no que respeita ao servidor de terminologias, é uma peça que eu acho que faz todo o sentido e é fundamental. Mas não é, se calhar, e não me levem a mal, não é o fator crítico de sucesso. Há países que consideramos serem referências na área da semântica e que só agora estão a começar a utilizar um servidor de terminologias e a publicar serviços de servidores e que têm um trabalho extensíssimo na área da semântica, países como a Holanda. E não é o fator crítico de sucesso, porque termos também um servidor sem termos tudo o resto que está por trás também não resolve o problema. Certíssimo. Carlos, força. Carlos? Alô, viva. Tinha colocado por escrito, mas assim... É bom ouvir a tua voz. Excelente. Excelente apresentação. Obrigado pela partilha. A minha dúvida era só se o CTC ou o grupo, não é? Quem encerra o CTC, prevê algum tipo de disseminação, de sensibilização junto da indústria, no sentido, ou se prevê algum tipo de certificação que pudesse ser desenvolvida
para, no fundo, sensibilizar a indústria, no fundo quem desenvolve o software, para a adoção destes catálogos, no fundo, numa tentativa de combatermos um bocadinho a falta de estruturação na informação e deixarmos cada vez mais de ter informação exclusivamente em texto livre, como temos em tantos processos clínicos, que depois dão imensos problemas. Eu assisto muitas vezes siglas que são usadas pelos clínicos que o colega não entende, siglas que são usadas com significados diferentes em diferentes serviços dentro do mesmo hospital e coisas deste género. Agora, existir o catálogo é ótimo, mas depois, se não houver aqui alguma estratégia para a adoção, isto depois pode levar décadas a ser adotado pelos implementadores. Obrigado. Sim, nós aliás, no passado já fizemos ações de formação, mas muito em cima daquilo que é a SNOMED. Faz-nos todo o sentido, é algo que queremos preparar, ter formações específicas, mas sobretudo em cima de contextos de catálogos específicos. E a nossa aposta vai neste momento nesse sentido. Mas tem sido uma área que ainda tem muito para crescer. Acho que falar em certificação é muito precoce. Faz-me mais sentido falar numa fase inicial, porque obriga a outro tipo de formalismos, numa fase inicial em conformidade, garantir processos de conformidade para com as estruturas, para com guias de implementação, mais do que estar a incidir em processos de certificação em si. E é algo que também queremos vir a trabalhar, mas tudo isto são questões que demoram algum tempo a preparar e a montar. E como eu falava e como vos dizia inicialmente, o tempo é o nosso maior detrator, e neste momento nós temos estado focados em produzir e reestruturar algumas estruturas que já tínhamos, em torno destes modelos, destes domínios de informação, porque isso é a base, isso é o alicerce para montarmos tudo o resto que vem a seguir. E agora que já estamos a ficar mais destros a montar este tipo de estruturas, tudo o resto é possível de ser acelerado. Também por estarmos a fazer esta revisão e a arrumar a casa, não temos feito tantas ações quanto isso, porque achamos que faz muito mais sentido termos primeiro estes conteúdos prontos e a seguir iniciarmos esse trabalho. Obrigado. Se calhar começamos agora a aproximar-nos do final. Não sei se quer o Tiago Andrade ou o Ruben, ainda tem aqui um texto no chat, mas não sei se será mais a nível de comentário de pergunta concreta. Tiago, Ruben, tem alguma questão? Parece que não. Sim, parece-me que do Ruben era mais um comentário adicional, sim. não propriamente uma pergunta. Não sei se o Tiago quer formular isto numa questão, mas tudo bem. Sendo assim, se não temos mais questões... Eu tenho uma pequena adicional do comentário que fez. Como é que são estas terminologias validadas? Há algum mecanismo? Por exemplo, vocês estão a validar a terminologia para por exemplo, da radiologia. Vocês validam o uso dessa terminologia com o DICOM, por exemplo? Ou seja, os códigos que lá estão contidos, as próprias descrições, são compatíveis com o DICOM em termos de tamanhos? Por exemplo? Ok. Esse é um contexto muito específico. Número 1, em termos de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o trabalho que existe feito existe em torno daquilo que são as tabelas de portaria de MCDTs publicadas pela ACSS. E neste momento, tudo o que respeita a MCDTs consiste em tradução, no mapeamento dessas estruturas para terminologias internacionais. Portanto, nem sequer estamos a falar de DICOM. O único caso de exceção que vai um pouco além disso é o caso da patologia clínica,
e da anatomia patológica, onde, além de estruturarmos os pedidos em pedidos LOINC, temos também a componente do resultado, que está associado. Não temos, neste momento, nada em torno de estruturas de DICOM. Não sei se estou a responder à pergunta. Sim, obrigado. António, não sei se tens uma questão e se calhar aproveitavas para fechar também, não é? Apenas já estamos a chegar ao final. Obrigado. Tenho uma pergunta também muito, digamos que prática. Na área onde eu habitualmente trabalho, mais focado na área da radiologia, temos realmente as aplicações e os fornecedores. Portanto, as aplicações de onde se fazem pedidos de radiologia, pedidos de meios complementares de diagnóstico de radiologia, por uma questão histórica, têm estado a utilizar muitas das vezes códigos que são os da portaria. A prática dos factos leva-nos a que os hospitais, por necessidade de, afinal, aqueles códigos da portaria serem apenas 300 e poucos códigos para a radiologia, e a prática da radiologia ser mais extensa em textos descritivos, ou melhor, não é textos descritivos, em tipos de exames que são realizados, acabam cada hospital por inventar códigos novos que não são os da portaria, e simplesmente cada um divagou para o seu lado e chega-se agora, é impossível compatibilizar o hospital A com o hospital B porque os códigos que não forem os da portaria não funcionam. Entretanto, sai o catálogo português de radiologia, mas esse catálogo português de radiologia dá uma correspondência com LOINC, mas apenas, outra vez, para aqueles 313 ou 315 códigos. Logo, continuando o mesmo problema de que os exames que não são os que estejam descritos na portaria, cada hospital vai inventar os seus códigos, ao contrário de que deveriam adotar os códigos LOINC para que, havendo portaria ou não havendo portaria, se pudessem pelo menos esses códigos ser compatibilizados. Filipe, como é que isto poderá ser, o impacto disto minorado ou resolvido em algum futuro? Bem, ainda bem que estamos a chegar ao fim, porque isto está... esse é o tema. E por isso é que eu vos dizia que o problema da semântica é bastante mais duro do que o da interoperabilidade técnica, porque depois, na prática, o que o António está a dizer, e é verdade, é que existe uma estrutura que serve propósitos financeiros, serve propósitos... Filipe, ficaste em mudo, desculpa. Desculpem. Okay. Que serve um propósito financeiro, não é? E que é aquilo que é reconhecido e é pago, e que fica curto para aquilo que é a especificidade da necessidade da prática clínica. Como é que este problema se ultrapassa, ou melhor, como é que o estamos a tentar ultrapassar? Da seguinte maneira: número 1, nós tínhamos um problema e um desafio e uma encomenda muito concreta, que era fazer a tradução daquilo que são os códigos de portaria para uma terminologia. E foi o que fizemos, em caso concreto, com os códigos da radiologia. O segundo momento, que é bastante mais duro de se fazer, é fazer o caminho inverso e o caminho correto, que é: eu quero resolver o problema da radiologia, então qual é que é o meu contexto, que domínios é que eu tenho que ter, como é que eu monto uma estrutura de dados adequada a dar resposta a este problema. E tentar separar as águas, para que depois o trabalho da componente financeira seja dissociado daquilo que é o trabalho do registro clínico e da prática clínica em si. Porque não podemos tratar, e é o que temos estado a fazer, não podemos tratar estes assuntos sem ser de forma dissociada. Porque senão nunca vamos ter uma resposta adequada para as necessidades efetivas das instituições. Mas mesmo este caminho inverso depois leva-nos a outras questões mais complexas de resolver, como é que depois, qual é que é o reconhecimento em si que é feito, do ponto de vista financeiro, desta outra estrutura. Continuamos apenas com as relações e mapeamentos às tabelas de portaria, ou há uma revisão daquilo que são os MCDTs que são suportados pelo SNS.
Mas isto não é nada simples de resolver, mais até pela componente organizacional do que técnica. Sei, Filipe, se posso acrescentar a nota de pôr mais perto esta parte da semântica dos decisores e esta parceria tripartida da DGS e ACSF visa nesse sentido de quando surgem novos códigos, novas necessidades, exemplo das vacinas, já serem transmitidos o código oficial e não inventarem o novo, se calhar também essa sensibilização que também está em curso é importante, sensibilizar as pessoas para esta necessidade, em vez de inventarem catálogos, valores pelo país, a verem logo na base, no standard, e adaptarem ou usarem o que é o código internacional em vez de estarmos a inventar um código nacional. Pegando no que a Joana está a dizer, vou traduzir desta maneira. Há contextos que são mais simples do que outros por onde começar este trabalho, porque não estão tão permeáveis, enfim, a algumas questões de mais alto nível, mais complexas de resolver. Foi o caso daquilo que aconteceu com vacinação Covid. Nós já tínhamos tudo preparado. Quando surgiu a necessidade, foi muito fácil de articular com todas as entidades necessárias para reconhecer as estruturas e também estávamos a trabalhar num contexto internacional, portanto estávamos de alguma forma subordinados a ter que trabalhar com todos os Estados-membros com essas mesmas estruturas, mais tarde vários países do mundo fora da União Europeia. Mas este é um tema muito complexo e que estamos a começar a tratar, não diretamente pelo caso dos MCDTs. O caso mais próximo que temos e que vai ser uma boa prova para isto tudo que eu acabei de dizer e que nos está a dar muito trabalho nesses últimos tempos, é o tal das análises de laboratório, e garantir que já estava publicado há muito tempo, e que agora com o avançar de projetos com os exames sem papel volta a estar em voga, e só agora é que estamos a ter o feedback que necessitávamos para que aquela estrutura seja efetivamente, dê resposta a todo o problema, a todo o enquadramento. Bem, obrigado, Filipe. Penso que já estamos na hora. Agradecer mais uma vez, não só ao Filipe como à Joana, a participação e eventualmente vamos colocar esta gravação online para quem quiser rever e quem quiser ver e encontramos-nos num próximo webinar. Por isso... Também muito obrigado a todos os participantes, todas as pessoas que estiveram no evento e no site do gaelcep.pt irá ficar disponível a gravação deste evento. Obrigado a todos. Obrigada.